Fala, torcida do Timão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians, que entra em campo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Timão, pessoal, que já sonha aí com uma vaga na pré-Libertadores, né? Uma vaguinha na Libertadores. O time vem vivendo um bom momento. Depois da vitória no derby, trouxe mais confiança ainda para o Timão. Pessoal, vamos aqui com comentários do Jogo Aberto, já deixando os créditos ao canal do Jogo Aberto na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor do Corinthians, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Corinthians, mesma pontuação. Olha, duas equipes com campanhas iguais nos últimos 5 jogos. Essa partida promete. Joguinho bom, hein? O fim de um tabu de 3 anos sem ganhar do Palmeiras merecia uma festa como essa. Mas, se para a torcida a euforia continua, os jogadores não demoraram para voltar ao normal. Afinal, o Campeonato Brasileiro não acabou e a distância do Timão para o Z4, faltando 6 rodadas, é de apenas 4 pontos. Tem que subir mais um degrau. Humildade no que vai falar lá fora, que a gente não conquistou nada. Nada. Muito pezinho no chão, muito pezinho no chão. Vamos fazer tudo possível para a gente classificar para o Sul-Americano. Mas assim, jogo a jogo. O próximo acontece amanhã contra o Vitória em Salvador. E Fagner será uma das novidades. Depois de 3 jogos no banco, vai começar em lugar de Mateuzinho suspenso. Bidu volta à lateral esquerda, já que Hugo recebeu contra o Verdão o 3º amarelo. E como André Ramalho e Kaká estão machucados, Ramon Dias deve optar por uma formação com apenas 2 zagueiros. Um provável Corinthians na Bahia deve ter Hugo Souza no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. José Martínez, Carrilho ou Breno Bidon, Alex Santana ou Charles e Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. Maior ainda pra gente buscar esse negócio, tá certo? Então vocês acreditem, nós estamos aqui para fazer coisas maiores do que nós estamos fazendo. Agora, o que eu peço para vocês, continue acreditando. O objetivo aqui, quando nós chegamos, era tirar o Corinthians dessa situação. E a gente, pouco a pouco, está fazendo, diz o auxiliar Emiliano Dias. É jogo a jogo e tentar sempre que o Corinthians dispute todos os jogos no máximo, porque estamos em um clube que é muito grande. Corinthians e Vitória estão empatados no Brasileiro, cada um com 38 pontos. Se bem que o time nordestino está na frente do Timão, porque ganhou 2 jogos a mais em relação à equipe paulista. Por outro lado, o Vitória é o segundo time que mais perdeu no Campeonato Brasileiro, ao lado do Cuiabá, 16 vezes, à frente somente do Atlético Goianiense, que está na lanterna. A gente sabia que cada jogo desse de confronto direto era uma final, né? E ainda mais aqui no Barradão, com a força da nossa torcida. A gente sabia que tinha que ganhar os jogos dentro de casa. E a gente fez isso com o apoio da nossa torcida. A gente desempenhou um bom futebol e que continue assim até o final do campeonato. Ainda a gente não ganhou nada. Tem muito ainda na frente. E esse time não merece brigar para não cair. Já demonstramos. A gente já demonstrou muitas vezes. A gente está 8 meses sofrendo. Então, cara, já é momento de disputar esse clube também. Muito tempo sofrendo não dá, velho. Não dá. O Vitória ganhou do Atlético Paranaense fora de casa. O Corinthians nem se fale, não é? Fez o que tinha que fazer no derby, venceu por 2-0, tá com outra confiança, tem tudo para ser um jogaço. Agora, tem favorito? Para mim, o Vitória é o favorito, Leirão. Vitória? Para mim, o Vitória é o favorito. E te falo por quê. O Vitória, se você olhar a classificação, se eu não me engano, são 11 vitórias contra 9 do Corinthians. Essa é a diferença entre Então, eles. isso, na fase que os dois times estão vivendo, lutando para não cair, ainda se afastando da zona de rebaixamento, ou pelo menos próximo ali da zona de rebaixamento, uma vitória nesse jogo praticamente tira qualquer possibilidade de rebaixamento, porque eu acho que esse corte de rebaixamento vai ficar menor. Precisa somar lá os 45 pontos, 46 pontos para você escapar da zona de rebaixamento. O fato do Vitória estar jogando bem, apesar dos últimos jogos muito parecidos dos dois times, Vitória jogando em casa, diante do torcedor, eu acho que o Vitória é o favorito. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense e Palmeiras nos seus domínios e ganhou do Cuiabá fora
Não foi aquela partida vistosa, mas o resultado importantíssimo. Será que não conquista 3 pontos também amanhã, hein? O Corinthians está empolgado, embalado. Está empolgado, principalmente pela forma que venceu o Clássico. E eu falei aqui depois, né, no dia seguinte do Clássico, o Corinthians também assumiu um papel diferente do que a gente está acostumado dentro de casa. Fechou a casinha, teoricamente ali para explorar um contra-ataque e aproveitou as oportunidades que o Palmeiras acabou cedendo para eles. Isso traz a motivação, a confiança. A gente viu o discurso ali do Romero, a gente viu o discurso ali do Fagner dentro do vestiário. Os caras estão com confiança. E olha, desde o empate entre Galo e Vitória, 2-2, o Carpini tem feito partidas bem interessantes com o Vitória. Então, jogando bem, propondo o jogo, por isso o Vitória se recuperou na competição. Tá. E o Corinthians também. Exato. Bom, seguinte, essa... Tudo por aqui. Girando a nossa equipe de reportagem, peço licença para a Roberta Barroso e chamo agora o Mendel Bidlovski com as informações do Corinthians, que é uma doideira, né, Mendel? Que num dia a gente fala de zona de rebaixamento, depois já tá a 3 pontos pensando em classificação de Sul-Americana, a conversa já vira classificação para Libertadores, o Corinthians está nesse limbo aí na reta final de campeonato. Exatamente. Bom dia, Mari, bom dia a todos. O Corinthians vive esse momento de mudança, né? O Corinthians segue lutando, né, para se afastar da zona de rebaixamento, é o 13º colocado com 38 pontos, mas a situação melhorou na tabela de classificação, com isso o corintiano já sonha, pode entrar na zona de classificação da Sul-Americana neste momento do 12º colocado para cima, né, ali o Corinthians entraria na zona de classificação da Sul-Americana, essas posições podem aumentar dependendo de quem for os campeões das competições. E quem sabe, para o corintiano mais otimista, pensar também numa classificação para a Conmebol Libertadores se abrir o G9, né? Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o Cruzeiro campeão da Sul-Americana e também o Flamengo campeão da Copa do Brasil, aí abriria 9 vagas, G9 para a Libertadores. O Corinthians também poderia sonhar com uma vaga na Conmebol Libertadores. Quem diria, né? Esse é o momento do Corinthians. Corinthians que vai ter mudanças para essa partida contra o Vitória amanhã no Barradão. Isso porque o Fagner e o Matheus Bidu devem entrar nas vagas do Hugo e do Mateuzinho, que estão suspensos. Como o Kaká e o André Ramalho estão lesionados, o esquema de 3 zagueiros, né, que o Ramon Dias voltou a usar depois de 10 rodadas na última partida, na vitória no Clássico contra o Palmeiras, ele deve voltar a uma linha de 4. Com isso, provável o time do Corinthians para enfrentar o Vitória com Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martínez, o Carrijo, Alex Santana, ou Charles, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Vamos ouvir então o Carrijo falando sobre esse momento do Corinthians, pensando agora na Sul-Americana, sobre esse jogo contra o Vitória, jogo importante, né, para tentar essa vaga na Sul-Americana, falando sobre esse momento do Corinthians. Vamos ouvir então o jogador corintiano. Há muitos anos já todo mundo conhece Corinthians, sabe lo gigante que es, ¿no? Es verdad que llegar a un equipo donde está peleando para caer no es fácil, mas siendo Corinthians, aceitas esa responsabilidad, aceitas aquel desafío, ¿no? Porque sabes que tirando o equipo de ahí, el próximo ano va a ser totalmente diferente. Y ahora estamos olhando para cima, tentando aproximarse más para cima para llegar a la Copa Sudamericana, que es lo principal, ¿no? Agora sabemos que no es clásico, mas es un rival muy directo. Y ahora aquí no es más que 3 pontos, ¿no? Es casi 6 pontos, por eso tenemos que ir forte do pedido inicial. Já a exigência de um clube como este é sair campeão, né? Mas o principal, eu acho, de momento era não cair. E pronto, quando ficamos fora daquelas competições, foi virar a página, ficar forte, o grupo fechado. Tá aí o Carrijo falando então do grupo fechado, nesse momento o Corinthians forte na competição. O Corinthians terá a volta do Igor Coronado, que cumpriu suspensão na vitória no Clássico contra o Palmeiras, deve estar no banco de reservas. Então é um jogo de 2 equipes que estão num momento bom, né? Corinthians 4 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, 2 empates e 2 vitórias. E o Vitória também, que vem de 4 partidas sem perder, vem de 3 vitórias consecutivas, um jogo importante para as 2 equipes tentar se afastar ainda mais da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e tentar, por que não, uma vaga na Sul-Americana
do ano que vem, Mari. E o ambiente no Barradão é aquela coisa também, hein, Mendel? Obrigada pelas atualizações. Eu colo na tela, então, para vocês, olha, os jogos da 33ª rodada. Tá aquela loucura, né? Já tem rodada hoje, sexta-feira, tudo também pensando no dia separado para a decisão da... É isso aí, torcida do Timão, e vamos aqui para mais uma notícia. Memphis Depay fica de fora da lista de convocados da Holanda mais uma vez. O atacante Memphis Depay do Corinthians ficou de fora mais uma vez da lista de convocados da Holanda. A equipe nacional divulgou nesta sexta-feira os selecionados para a data FIFA de novembro, na qual irá enfrentar a Hungria e a Bósnia pela Liga das Nações. Memphis não é chamado para defender a seleção holandesa desde a Eurocopa. Após a competição, ele ficou um grande período sem clube até assinar com o Timão em setembro com a camisa do Alvinegro Paulista. Ele realizou 9 jogos, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Faltando 2 rodadas para o fim da primeira fase da Nations League, a Holanda está na segunda posição do grupo 3 com 5 pontos, assim como a Hungria, que está em terceiro. Dessa forma, o confronto será decisivo para encaminhar a classificação para as quartas de final. A seleção holandesa enfrenta a Hungria no próximo dia 16 na Amsterdã Arena. Já o jogo com a Bósnia será realizado no dia 19, no mesmo horário, no estádio Bilino Poyet. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhar aqui mais uma notícia do Timão. Zagueiro do Sub-20 deve ser novidade do Corinthians contra o Vitória. O Corinthians pode ter uma novidade na lista de relacionados para o duelo contra o Vitória neste sábado às 16h30 no Barradão pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com muitos desfalques no sistema defensivo, o técnico Ramon Dias deve levar para Salvador o zagueiro Renato, de apenas 20 anos. O uso de Renato foi a alternativa encontrada pela comissão técnica para suprir as ausências de Kaká e André Ramalho lesionados. O primeiro está em uma lesão no quadril e sem prazo para a volta, enquanto o segundo machucou a coxa esquerda no derby e só deve retornar no final do mês. É isso aí, torcida do Timão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço.